Isso. Aumenta um pouquinho o som, Agora abaixa o som, Abaixando o som. Criatura divina, estou aqui começando mais um Taim para todos na tela da Band, praticamente sem voz, porque eu sinto para falar para vocês que o fervo na Sapucaí ontem estava uma delícia. E eu estou hoje praticamente sem voz. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a perda da libido masculina, com o Dr. Leonardo Chiesi e o psicólogo nosso de plantão, que é o Hugo Calino. Mas antes desse bate-papo, você sabe que tem notícias, né? Muitas coisas aconteceram na nossa região no final de semana e os jornais trazem isso pra gente aqui em plena segunda-feira. O primeiro de hoje é qual? Fazendo favor aí, ó. A Voz da Cidade. Moradores de Barra Mansa contabilizam prejuízos causados pela chuva. Então, olha só, criatura divina, em menos de 48 horas foram registrados 24 deslizamentos de terras, 10 imóveis estão interditados e com 27 pessoas desalojadas, viu, gente? O volume de água foi tão grande que fez com que o rio Barra Mansa transbordasse e atingisse os bairros São Pedro, São Luís, Santa Clara, Boa Sorte, Nova Esperança e o bairro Piteiras também ficaram bem complicados para esses moradores. A gente está vendo algumas fotos ali. Bom, em parte, todo ano é aquilo que acontece, né, gente? As autoridades dizem que vão tomar providências, vão tentar deslocar essas pessoas dessas áreas de riscos, vão tentar fazer as manutenções dos bueiros, a limpeza dos córregos, a limpeza dos rios, e nada acontece. Agora, perto das eleições, vocês fiquem certos que todos eles irão para a rua para fazer uma selfie de um serviço que não cabe a eles, entendeu? Então tem isso também, a gente tem que falar, né? Você vê que Barra Mansa está chegando num ponto das pessoas falarem que estão com vergonha de trazer os seus parentes de volta para a cidade, de tão abandonada, porque não há só o centro de Barra Mansa para ser cuidado, há todo o lado periférico da cidade e tem gente que ainda bate palma para pintar o arco, para colocar a luz na ponte dos arcos. Barra Mansa está um caos, gente, um caos. Esgoto a céu aberto na Major Zé Bento, uma obra de uma parte da estrada que já está caindo, que já vai para o 5º ano que nada é feito, e aí fala que tem licitação, que vai ter parte de manobra, que vai ter, mas não vai, só tem mais 1 ano e pouco de governo, não dá tempo de nada, entendeu? É só muita maquiagem. 19, se eu não me engano, 19 vereadores que ficam criando leizinhas horrorosas que não tem nada a ver com a população, e o dever da fiscalização do dinheiro público não é cumprido. Aí depois vão passar a mão no telefone, vão ligar para a Band e pedir minha cabeça, peça de novo, já falei, ou ganha pedindo a minha cabeça na emissora ou manda me matar. Agora me calar não vai. Está uma vergonha nessa cidade, uma vergonha. A subida da emissora, a gente já mandou e-mail, já mandou ofício para o órgão competente. É ruim demais receber os convidados. Eu falo dessa parte da emissora sempre porque é onde que eu trabalho. E essa parte da Parque Independência, a subida aqui está horrorosa, asfalto caindo. O bairro Santa Rosa, que era tido como um dos bairros mais nobres, está num abandono na subida da emissora, rua toda esburacada, tudo quebrado, faz aquele asfalto parece que é um caldo que joga ali, vem o sol e derrete. Ou seja, isso aí grande parte também é obviamente das pessoas não terem dinheiro para comprar lotes em lugares melhores, acabam construindo numa área de risco, mas que tem 70% de culpa da administração, dos vereadores, dos órgãos públicos. Tem sim. Ficar calado também já é por demais, né? Eu, não sou marionete para ser comandado por ninguém. Vamos lá, tem mais o quê? Primos transportando quase 40 quilos de maconha são presos após pane mecânica de carro. Ai, que delícia, né? Que bom que o carro colaborou. Eles estavam levando entorpecentes para o Rio de Janeiro quando o veículo parou na estrada e a Polícia Rodoviária Federal foi ajudar e acabou suspeitando do nervosismo da dupla. Tadinha, que dupla ruim, hein? Vou te contar, viu? E aí os primos, assim, foram presos com as drogas e foram levados para a 94ª Delegacia de Polícia. E tem que permanecer.
permanecer, não tem que sair. Esse negócio de vai lá, paga fiança, coisa, já falei, deixa ela mofando. Aliás, no Brasil tá legal, se você for preso, você recebe R$ 1.757 para ficar preso com medo das nossas custas que pagam os impostos, então é mais ou menos por aí. Isso é Brasil? Isso é Brasil. Tem um próximo jornal aí fazendo favor? Sabe a importância do exame de mamografia para prevenir o câncer. Deixa eu ver aqui também, tem ali a construção civil bate recorde de geração de empregos na cidade. Deixa eu ver onde que está acontecendo isso. Construção civil bate recorde de empregos na cidade. Os dados divulgados nessa semana pelo Ministério do Trabalho mostram que Petrópolis bateu o recorde de geração de empregos em 2022. Que bom! De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, não é isso? CAGED, o saldo foi de 3.105 postos abertos durante esse período. Olha que legal, tá bom? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aí. Já tem recadinho? Então tá, então corta esse daí fazendo favor e joga o recadinho. Vamos lá. É de quem? É da Fabi da cidade de Barra Mansa. Um beijão, tá aí. Seu programa é nota 1000. Obrigado, viu, querida? Obrigado pela participação sua aí. Tem mais aí, recadinho que eu gosto. Daniel Campo dos Goitacazes. Boa tarde, meu amigo. Tá aí. Que Deus continue te abençoando, sempre iluminando seus caminhos. Que as maravilhas do nosso Senhor continuem sobre você, toda a sua produção, quem fica por trás dos bastidores. Grande beijo, muito sucesso. Continua a campanha, hashtag tá aí 1 hora para ter mais 30 minutos aqui na tela da Band, tá bom? Mas que o apresentador volte com voz, né, para mais 30 minutos. Tem mais aí, fazendo favor? Moisés, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, tá aí. Manda um abraço para o meu irmão José Maurício Marrani. Ele não perde o seu programa. Obrigado, querido. O nome dele é difícil, né? Marranini, eu acho que é Marranini. Eu acho que é Marranini ou Marranini. Mas é o Maurício, deixei de saber. É o Maurício. Botou um nome complicado aí, já fica um fervo aqui. Obrigado aqui, beijo pra ele. Tem mais recadinho? Tem dados? Então, se tem dados, vamos jogar os dados. Vamos lá. Perda da libido masculina. Ao menos 20% dos homens podem relatar queda da libido durante a vida. Isso é um número considerável aí, ô doutor? Vamos lá, vamos começar com o senhor. Sim, tá aí. Eu até te chamei de senhor, você viu que o Leonardo, uma pessoa muito educada hoje. Quando eu vejo algumas notícias assim da nossa cidade, eu fico pasmo, entendeu? Fico pasmo, por que não é feito uma boa administração com tanta gente ganhando tanto dinheiro? Meu Deus do céu, mas vamos lá, fala. Sim, é um número bem considerável e assim, a gente vê que isso daí mais ou menos é para os pacientes abaixo de 40 anos. Pacientes acima de 40, 45 anos, esse número ainda aumenta mais. Cerca, às vezes, de 45% queixam de uma baixa de libido. Entendeu? Isso problema psicológico. Vamos lá, já vamos começar a quebrar ficha. Vamos começar a quebrar ficha. Problema. Vamos lá, o doutor dos cérebros. O problema psicológico influencia muito também? Influencia diretamente, tá aí. Diretamente? Diretamente. A nossa libido, ela nada mais é do que o nosso desejo, né? O apetite sexual, vamos chamar assim. E a perda de libido, ela pode estar relacionada ao momento da vida que a pessoa está vivendo. Então, se ela está num momento de muita ansiedade, se ela está passando por algum episódio depressivo, se tem algum fator específico. E também tem todas as questões hormonais, né? Ela pode ter uma baixa de testosterona, o que também acaba influenciando em tudo isso. Uma boa conversa entre o casal, mas às vezes também nem sempre é um casal. Pode acontecer com uma pessoa totalmente livre na vida? Pode. Você diz, por exemplo, uma pessoa que não é solteira... casada, ela gosta do fervo e de repente o fervo não acontece. Acaba que quando ela vem para a terapia, para a gente poder trabalhar alguma questão como essa, a gente começa um trabalho de investigação e autoconhecimento. Investigação, quando eu vou falar de toda a questão fisiológica, então a gente encaminha para o urologista, ele vai fazer os exames que são necessários, vai ver como é que está sendo a rotina dele, a gente vê a alimentação, vê toda essa questão multidisciplinar e a gente acaba indo buscar ali a cortina de fumaça, como a gente estava falando. O que está atrás daquilo ali que pode estar ocasionando naquele estresse, naquela ansiedade, aquele parafuso solto que está fazendo com que todo o mecanismo ali não esteja funcionando muito bem. Vamos dar um intervalo nessa cortina de fumaça. Beleza. Aí, porque eu falei muito no primeiro bloco, acabei derrubando algumas coisas que iriam entrar no ar ali. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e participe comigo pelo 998-28-7070 e manda sua pergunta, porque o caso é importante, tá bom? Beijo, volto já já.
Foi intervalo rapidinho, já estou de volta ao vivo aqui na tela da Band e nós vamos conferir, porque já chegaram recado aqui para o nosso WhatsApp e eu não sei se é pergunta ou se é recado. Joga aí. É a Maria José da cidade de Barra Mansa. Vamos ver para quem vai cair a pergunta aqui, ó. Quais os principais fatores que levam o homem a perder a libido? Por exemplo, síndrome do ninho vazio, os filhos se casaram, a casa ficou mais vazia. Pode acontecer, tipo um abandono? Pode. Isso vai muito de pessoa a pessoa, mas, por exemplo, essa síndrome do ninho vazio, onde os filhos, a pessoa ela tem a criação dos filhos e, de repente, todo mundo vai embora, ela se vê sozinha dentro de casa, às vezes só ali com o seu par, pode fazer com que ela tenha uma baixa autoestima, ela pode entrar num episódio depressivo, ela pode ir tendendo para esse lado. E aí isso pode fazer com que ela perca, sim, esse desejo. Tá, mas isso não deveria ser até porque, olha só, no decorrer da vida do casal, obviamente tem o quê? A criação dos filhos. E isso também acarreta algumas perdas de se cuidar. Né? Alguns casamentos vão por água abaixo porque ou ele não se cuidou ou ela não se cuidou. Então, quando há essa ida dos filhos, não é hora de se recompor, não é hora de fazer um grande fervo e lascar o fervo de novo e voltar ao apetite sexual, não? Não tem como ser diferente, não, Hugo? Então, eu vou fazer uma comparação parecida. É muito comum a gente ver um casal, por exemplo, quando eles estão numa fase da vida, independente de que fase eles vão fazer uma viagem, só os dois, vamos colocar um cruzeiro. É muito comum que fique na cabeça dessas pessoas de estaremos viajando e ali a vida sexual desse casal, a libido, ela aumente, mas a gente pode relacionar isso, por exemplo, se eu estou de férias, eu não vou me preocupar tanto com os estresses que eu tenho no dia a dia e eu vou estar focado apenas em coisas positivas. E aí, com isso, eu me sinto mais estimulado, eu estou num outro ambiente, que é propício. Sexo é positivo, doutor. Não, sexo é positivo. Com toda certeza. Pelo amor de Deus. Mas dentro de casa... Olha, quem não faz, eu não tenho nada com, mas quem faz, parabéns pra você. Mas agora, para quem às vezes está dentro de casa e está passando por algum problema, alguma dificuldade financeira, a criação dos filhos, tudo passando ao mesmo tempo, em alguns momentos fica difícil fazer essa separação de vou levar problema para o quarto e para a cama, vou desligar um botão e eu vou estar imune a isso. É muito comum a gente falar sobre isso, Thaí, quando a gente fala, por exemplo, em relação a mulheres, o estímulo em mulheres e homens, eles acontecem de formas diferentes. As chaves são diferentes? As chaves são diferentes. O homem é como se a mulher, na verdade, a gente vê muito isso em filme, quando um casal vai se abraçar na cama, a mulher sempre brinca e fala, faz uma massagem, vamos começar de alguma outra forma. O homem, ele precisa ser carinhoso, ele tem que ter toda uma relação com ela para que ela tenha a sua libido e a sua atração. Claro que isso vai de pessoa a pessoa. O homem, em muitos momentos, ele tem uns gatilhos mais diretos, mas mesmo assim, se ele está com uma dificuldade na vida, está levando algum problema, uma ansiedade para a cama, é difícil ele desligar e até entender que, poxa, eu sempre fui um homem onde isso não me ocorreu e agora o que está ocorrendo para poder ocasionar isso? E aí eles olham para isso muitas vezes como uma causa só fisiológica e tem a dificuldade de imaginar que o mental e o psicológico está totalmente relacionado a isso. O grande medo de se expor, tanto para os homens acima de 50, 60 anos, também é equiparada a um jovem de 20, 35, porque pode acontecer com um jovem também. Isso ele não está imune a isso. Fala um pouco, pode acontecer, doutor? Sim, pode acontecer. Na verdade, o medo de exposição acontece em todas as situações. Eles têm a dificuldade até de se expressar para chegar a dizer o que é a falta de libido, como aquilo vem acontecendo em todas as idades. A gente estava até conversando com o Hugo, os momentos, algum chega querendo fazer um check-up, no final da consulta acaba dizendo, não, mas eu também tenho esse problema aqui que eu não estou funcionando tão legal. Os mais jovens também, eles têm uma dificuldade para se expressar, principalmente o homem, para falar questões dele do dia a dia. Faz um rodeio primeiro? Até conseguir falar. E aí o Hugo ponderou bem, a gente, na verdade, na consulta vai tentar dar um grau de liberdade e entender as duas coisas, porque a gente tem a parte orgânica que leva a isso, alguns problemas hormonais, até problemas de hipotireoidismo, hormônios da tireoide, além da testosterona, também podem causar uma baixa de libido, uma baixa do apetite sexual. E grande parte das vezes é essa parte psicogênica. E isso, às vezes, a gente tem a função mista, que isso tudo se junta, que é a coisa que o Hugo falou. Às vezes, quando você está naquela situação de, igual pensando nos primórdios, na fuga, fugindo de um leão, de alguma coisa ali, você aumenta a adrenalina, noradrenalina, você pega aquilo ali, desliga o botão do sexo.
Então, a pessoa está tão preocupada com outras coisas dentro do relacionamento, da síndrome do ninho vazio, ou de diversas outras coisas, que aquela parte sexual ali, ela fica desligada. Fica desligada. Então, isso tudo, assim, a gente tem que conduzir de uma forma que acaba que a gente está trocando figurinha aqui, que é muito multidisciplinar, porque por mais que você trate uma parte orgânica, a partir do momento que ele falhou a primeira vez, aquilo pode ser um tabu e ajude ele a falhar, mesmo que ele esteja tratando outras coisas vinculadas à parte sexual, como diabetes, hipotireoidismo, baixa de testosterona, diversas outras coisas. Então, respondendo aqui a Maria José, tá bom, Delícia? Muito obrigado pela pergunta inteligente sua aqui. Tem mais algum recadinho, fazendo favor? Camila Caldas, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, eu queria saber se a bebida pode influenciar na libido masculina. Volta aí, doutor, vamos lá. Pode. A gente tem alguns critérios naturais que a gente fala de tratamento para melhora do libido, para melhora até da função erétil, da função erétil em si, que são as coisas naturais, melhoras dos hábitos de vida saudável. Então, uma boa alimentação, diminuir tabagismo, porque está diretamente influenciado nas doenças arterioscleróticas, então as artérias elas começam a ficar entupidas, entre aspas, e não chega tanto sangue naquela parte ali. A obesidade o excesso de álcool, então ingerir excessos de... Todos os excessos em si, eles acabam alterando isso. E à medida com que os anos vão passando, é a mesma coisa como a gente ia jogar um futebol mais novo, botava a bola embaixo do braço, jogava 2 horas de futebol e acabou. Entendi. Depois dos 40, 50, a gente precisa se preparar, fazer uma corrida, uma academia, alguma coisa, para ir jogar a pelada que a gente gosta no final de semana. É mais ou menos a mesma coisa da parte sexual, então tem grande influência. Tá certo. Então, respondendo aqui a Camila Caldas, obrigado pela participação também, viu? Tem mais alguma pergunta aí, criatura? Mariana Araújo, da cidade de Resende. Boa tarde, querido Thaí. Quais os fatores que podem acarretar a perda do libido no homem? Então, nós já demos aqui uma grande explanação. Mas eu vou entrar num caso aqui para não deixar a pergunta da minha telespectadora em vão. Claro. Uma notícia, seja boa ou ruim, assim, de repente, no sustão, também pode dar... Por exemplo, quer ver uma coisa assim, ó? Vou ser pai. Isso pode mexer totalmente com a cabeça do ser humano? Pode. Isso pode, porque o que é ser pai? Aí você começa a pensar em cada âmbito da sua vida que vai ter que mudar, porque agora tem uma criança vindo. Então você começa a fazer um planejamento, você começa a pensar em conta, eu tenho que pintar o quarto, eu tenho que... Tudo que eu tenho que ir, você começa a se sentir, às vezes, um pouco mais preenchido, se isso foi para você uma notícia muito positiva. Você começa a entrar muito nesse mundo e, às vezes, essa outra parte, como o Leonardo falou, esse botãozinho desliga. Aquilo deixa de ser para você uma prioridade, aquilo deixa de ser o que está na frente. Entendi. Acaba cristalizando, vamos colocar assim. Então, por enquanto, nossa prioridade agora é ir para o intervalo e eu volto com mais Thaí para Todos, ao vivo aqui na tela da Band. Mande mais perguntas. Eu quero explorar os convidados aqui, tá bom? Beijo! Foi um intervalo rapidinho, nós já estamos de volta, infelizmente, para o último bloco com Thaí para Todos aqui na tela da Band. E nós vamos continuar esse bate-papo. Quero agradecer muito. Engraçado que eu acabei comentando isso nos bastidores com vocês dois profissionais, que a participação das mulheres são mais expressivas quando se trata de alguns assuntos que para o lado masculino é tabu. Vocês viram que eu não errei, né? Uhum. Isso é proveniente ao quê? Tem alguma... Antes de nós falarmos da disfunção erétil, que ela passa por várias vertentes, eu queria saber a sua opinião sobre por que os homens têm tanto medo de falar que um dia deu ruim. Isso... Acho que, na verdade, em toda a parte de saúde do homem, tá, isso é elevado. Porque se a gente for ver pesquisas, a mulher, em geral, ela vive mais ou menos de 5 a 7 anos a mais do que o homem. Isso porque ela tem uma preocupação maior com a saúde dela, eu acho que ela já começa a ir no ginecologista a partir que ela tem a primeira menstruação, e isso daí já vai criando uma rotina na vida dela que a gente, apesar das campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia, de diversas coisas, a gente vem tentando colocar na cabeça do homem também, mas isso já é mais natural da mulher. Então, eu acho que por isso, acaba que como ela se cuida mais, ela acaba também se preocupando com o marido e aí tendo essa atitude mais expressiva na hora que a gente vê. Apesar do que isso vem mudando, a gente vê uma migração, uma boa melhora dos homens com relação a isso, mas ainda não igual. Não igual. Agora vamos falar sobre a disfunção erétil, que ela é um pouco confundida aí com a perda do libido. Vamos lá.
Isso, a disfunção erétil é a incapacidade de se manter uma ereção para uma relação sexual satisfatória, né? Então, existe uma diferença também da disfunção erétil da ejaculação precoce, que seria uma outra situação. Uma outra... essa ejaculação precoce, geralmente, quando acontece nos jovens, eles acabam falando para o profissional, para não se expor, que está com uma sensibilidade, Isso, né? É uma sensibilidade rápida demais, diga-se de passagem. Exatamente. Geralmente o Hugo até pode falar sobre isso, é muito voltado para a parte de ansiedade de desempenho, uma série de outras coisas, e isso daí vai gerando aquele ciclo que vai se manifestando. Esses casos dependem de um tratamento multidisciplinar com psicólogo, terapeuta sexual junto com a gente. Mas voltando para a disfunção erétil, a gente vai ter duas grandes coisas, igual a gente estava conversando antes aqui, a parte orgânica, que a gente tem lesões vasculares, em geral é causado pela diabetes, a maioria das vezes, e pela hipertensão arterial crônica. A diabetes também ela vai causar a parte da neurológica, então lesões neurológicas, porque a diabetes ela causa uma coisa que chama lesão vasculonervosa no pênis. Então aquilo ali também vai causar uma alteração vascular e neurológica e também pós-operatórios, por exemplo, cirurgia de próstata, esse tipo de coisa também causam lesões nervosas naquela região. E tem a parte hormonal, que aí seriam tireoide, testosterona, coisas que a gente vai avaliar. Saindo dessas principais coisas orgânicas, a gente vai partir para a parte psicogênica, que o profissional ele tem que que trabalha com isso, ele tem que estar adaptado a identificar isso e explicar para o paciente que ele também, eu vou tratar a sua parte orgânica, mas você precisa me ajudar com a sua parte psicológica. E aí a gente encaminha para um profissional, para alguém, para caminhar junto com a gente nessa parte. Tá, outra coisa também. E, na maioria dos casos, há uma melhora satisfatória ou até mesmo uma possível cura? Sim, uma coisa que é interessante é isso. O pessoal sempre chega lá querendo a cura da coisa. Sim. Mas às vezes, livrar disso. Exatamente, a gente vai entrar com terapias, medicação oral, tem terapias intracavernosas, são injeções que se fazem, até chegar a prótese peniana. A gente vai entrar com terapias que são paliativas ali para ajudar o tratamento, mas a gente vai ter que tratar junto com isso, com o cardiologista dele, a parte da hipertensão arterial, da arteriosclerose, a parte da diabetes com o endocrinologista, está regulado. Porque se eu só entrar com medicação e a diabetes dele estiver super alterada, a gente brinca que vai estar enxugando gelo. Então eu não vou estar conseguindo ter um resultado tão bom. Aí, entrando naquela parte mista que mexe na orgânica com a psicogênica, o cara que está com a diabetes muito alterada, às vezes ele não é nem tão velho, e ele falhou a primeira, a segunda vez, às vezes você consegue até melhorar a parte orgânica, mas o psicológico dele está tão abalado, o relacionamento está tão estressado, que esse suporte vai ser fundamental para ele também conseguir conduzir aquilo e se livrar desse problema. Mas ele vai precisar de tratamento por um período? Ele vai. Então, aquilo ali a gente vai estar dando esse suporte, não tem como eu dizer assim, você vai estar curado. Curado se ele tem uma diabetes muito leve, ele parou de comer açúcar, está curado daquilo, beleza. Entendi. Qual é a parte pior para um homem dentro do consultório de um urologista? Falar sobre, por exemplo, a perda da libido ou passar pelo exame da próstata? Varia, Thaí. Acho que, na verdade, as duas coisas são tabus que a gente vem, quanto mais informação a pessoa tem e mais ela entende sobre aquilo, menos preconceito ela chega e mais interessado em fazer um preventivo para não ter um câncer de próstata, principalmente para quem já teve na família, pai teve, o avô teve, ele vê que a situação de um câncer é muito pior do que um exame de toque retal. E a disfunção sexual vai muito do seu nicho ali, né, do seu relacionamento que você está querendo preservar, às vezes num namoro novo, alguma coisa assim. A gente conversou muito sobre ansiedade de desempenho que muitos jovens têm querendo ser o super-homem da relação sexual, então começam a usar remédios antes da hora, sem orientação, sem nada. Sim. Então são diversas situações, não existe uma que seja mais problemática do que a outra. É questão do profissional mesmo, ele tentar identificar aquilo ali para o paciente ele ter a liberdade em se expressar melhor. Hugo, já pegou algum caso lá no seu consultório sobre essa situação e que a pessoa ela ficou em dúvida, porque há dois tipos de prótese, não é verdade? Sim. Uma que parece que é uma bombinha e agora tem um que parece que o órgão fica ali ereto o dia inteiro, a noite inteira. Isso, uma é a semi-rígida ou maleável e a outra é inflável, que é a bombinha. Você aperta um botãozinho, ela enche, você aperta outro botãozinho, ela esvazia. É controle remoto, né? Como se fosse controle remoto. Deve ser legal, né? Liga, desliga, deve ser um ferro. Já chegou gente lá no consultório pedindo um conselho se colocaria ou não aconteceu? Tá aí. Normalmente, quando alguém chega procurando
falar sobre isso e procurando de alguma forma um tratamento para isso, está muito relacionado ao que o Leonardo falou agora sobre um trauma que ficou na vida dela. Ela falhou 1, 2, 3 vezes e hoje ela não se enxerga mais capaz de conseguir ter a relação sexual, já vai para a relação sexual com a cabeça lá na frente. Ela não vive uma coisa que eu sempre costumo falar quando eu vou começar um atendimento como esse, ela tem que viver o aqui e agora. Não adianta ela querer viver o aqui e agora já pensando no próximo passo, no desempenho, o que ela faz depois, isso e aquilo, como se aquilo fosse um filme. Não é dessa forma que acontece. Então, um caso tão extremo como uma prótese ou algo do tipo ainda não chegou lá no consultório, tá certo. Não. Eu acho que vai acabar saindo uma parceria de vocês lá na clínica. Lá. Com certeza. E falar nisso, onde é a clínica lá, doutor? A clínica é na 18B, chama Uristar, ali em Volta Redonda. Na Vila? Na Vila. Na mesma quadra do Shopping 33 tá. Ali. Você quase todo dia aqui na tela da Band, mas aonde? No edifício Life Office, tá ao lado certo, do então. antigo São Camilo. E você aí de casa, olha só, sabe o que eu tenho para falar para vocês? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo de parar 30 minutos da sua vida para de segunda a sexta me dar esse carinho aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece e a sua saúde também. E amanhã, terça-feira, eu estou de volta ao vivo aqui na tela da Band. Horário marcado, 13 horas, viu? Beijo, fui!